agora o quadro Explique Direito, com Amanda Sueli. Bom dia, Helena. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna Livre. Como diz Bruno Monteiro, quem está assistindo por todas as nossas plataformas disponíveis, hoje no quadro Explique Direito nós trouxemos o tema sobre vingança pornográfica. Um tema muito atual, muito importante de ser discutido, um tema muito importante de ser esclarecido por todas e para todas as idades, chamado também de porn revenge ou pornografia de revanche. O que acontece? Quando há a divulgação sem consentimento de material íntimo na internet, com a intenção de constranger ou prejudicar o outro, constitui crime. Se em momentos de intimidade ou em momentos de distração mesmo, há aquela veiculação, são tiradas fotos, são feitos vídeos e é divulgado isso nas redes sociais principalmente, constitui crime, sem autorização prévia da vítima, constitui crime. E foi tipificado em 2018, surgiu a lei número 13.718, no ano de 2018, que veio exatamente para tipificar, para descrever exatamente como se enquadra nesse crime. Então, a lei trata de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Essa lei, ela inseriu no Código Penal o artigo 218-C. Esse artigo diz exatamente o seguinte: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. A pena para quem comete esse tipo de crime é de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, vender, distribuir, publicar sem consentimento imagens de nudez, sexo, pornografia ou estupro incorre nesse crime. Sem o nosso juridiquês aqui, que é a forma como a gente mais gosta de explicar os temas que a gente traz. Isso acontece muito, muito mais entre mulheres, quando, por exemplo, finaliza ali um relacionamento e a outra pessoa não se conforma com aquela situação, como uma forma de vingança, essa pessoa pega vídeos, fotos que foram ali reproduzidos em momentos íntimos e divulga em redes sociais, em WhatsApp, em Instagram, em Facebook e em outras plataformas também. Então, há um aumento da pena, inclusive, para esse tipo de crime praticado por quem mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou com humilhação. Aumenta essa pena, que é de 1 a 5 anos, aumenta de 1/3 a 2/3. Antes dessa lei, antes de ocorrer essa tipificação penal, não existia essa configuração, e aí, quando ocorria algo nesse sentido, o crime era considerado como injúria. E aí a pena é realmente muito menor, que é detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou também ela era considerada como difamação, que é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Eram punições bem mais leves. E, por isso, surgiu essa necessidade dessa lei vir aí regulamentando, tipificando esse crime. Acontece, isso é muito comum, acontecer em escolas, no ambiente de trabalho. Às vezes, há um assédio moral no ambiente de trabalho e, por isso, há essa divulgação desse conteúdo.
Há também a questão de famosos, isso é muito publicado entre famosos. Houve o caso da Carolina Dickmann, em que fotos dela foram vazadas. Houve o caso também do Neymar, com aquela Nájila, se eu não me engano o nome dela, em que ela acusou o Neymar de estupro e ele, para tentar se vingar dela, divulgou as cenas, as fotos daquele momento. Então, ele poderia, sim, ter sido enquadrado nesse crime de vingança pornográfica. E no caso de adolescentes, quando há a divulgação por adolescentes dessas imagens, por exemplo, em escolas, surgiu ali a foto de alguma das colegas de sala de aula, alguma das colegas da turma da escola, e vazou no WhatsApp, por exemplo, e esses alunos começaram a divulgar essas imagens. Tá? Adolescentes, eles serão também responsabilizados, mas mediante o ECA, em conduta própria, né? E os pais, eles serão responsabilizados civilmente. Entendam que os pais, eles têm ali o dever de educar as crianças e adolescentes. Então, os adolescentes, eles serão enquadrados na responsabilização do ECA, em conduta própria, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e os pais serão responsabilizados civilmente nesse caso. E em situação de fotos de criança, se são divulgadas fotos de crianças nesse mesmo sentido, com a situação de nudez, não se enquadra especificamente nesse crime de vingança pornográfica, se enquadra aí na pornografia infantil. Por quê? Já tipifica aí um outro crime, a não ser que a pessoa que divulgou as fotos dessa criança nessa situação, vamos supor, por exemplo, era padrasto e o relacionamento com a mãe da criança finalizou, e como uma forma de vingança, esse padrasto vai lá e divulga essas fotos da criança. Então, configura também a vingança pornográfica, esse crime. Ele vai responder por dois crimes, exatamente, Heleno. É muito importante, sempre é verificado a intenção da pessoa naquele momento de cometer aquele crime. Se era realmente com esse intuito de vingança, esse intuito de divulgar mesmo, para tentar ferir a mãe da criança, pode sim ser configurado nesse crime. E se acontecer essa situação, suas fotos íntimas foram divulgadas, estão aí ao alcance de todo mundo. Nós sabemos que a internet é algo muito rápido e acessível, mas a internet não é terra sem lei. Acham que é, Acham, Por isso que temos também delegacias especializadas agora com relação a crimes cibernéticos, com relação a isso. A internet não é terra sem lei, de forma alguma. O que a vítima pode fazer nesse caso? Primeiro ponto, salve as evidências. Tira print de onde você teve ciência de onde vieram essas fotos. Por exemplo, você foi informado num grupo do WhatsApp. Tira print. Você viu que os seus vídeos estão num site específico. Vai lá e tira print também e salva todas essas evidências. Porque aí você vai ter provas de que você foi lesionado nesse sentido. Segundo ponto, vai até uma delegacia para registrar um BO, para denunciar essa situação. Tá? É um crime, então tem que ser denunciado. Tem que haver o registro do boletim de ocorrência, informando toda essa situação. Informa também como você teve ciência de que essas suas fotos, vídeos estavam sendo divulgados, e registra esse BO todo direitinho. E denunciar também a plataforma. Denunciar na plataforma em que foi divulgado. Por exemplo, no Instagram, tem lá a opção de denunciar conteúdo. Então, você vai lá, clica e coloca os seus motivos pelos quais você está denunciando aquele conteúdo, pedindo para que seja retirado. No Google também tem essa opção, denuncia no Google, né, para que sejam retirados lá. Se for necessário também, como falarei mais adiante, ajuizar a ação e pedindo que o juiz intime, envia uma autorização, uma intimação para que esse conteúdo seja retirado das plataformas também. Como provar a autoria? Como provar de onde veio, quem divulgou
aquelas imagens. Primeiro, é importante entender para quem compartilhou o conteúdo na origem e onde o conteúdo foi colocado. Primeiramente, você tem que tentar lembrar. Essas fotos, esses vídeos, eu enviei para quem? Né? Para tentar lembrar para quem você enviou, para tentar descobrir de onde surgiu, de onde vieram esses conteúdos. É muito importante lembrar isso. Lembrando, conseguindo identificar quem foi que fez esse tipo de situação, essa pessoa deve ser responsabilizada civil e criminalmente. Vamos lá, tirando mais um pouquinho aqui o juridiquês. Serão 2 processos. E fica a caso da vítima querer fazer os 2 processos. Se quiser fazer só o civil, faz só a responsabilização civil, para que aquela pessoa seja indenizada de todos os prejuízos que ela teve decorrente daquela situação. E criminal seria um outro processo também, fica a critério da vítima fazer esse tipo de processo. O processo criminal, ele leva realmente um pouquinho mais de tempo, ele leva um pouquinho mais de procedimentos a serem feitos. Mas é importante que Exatamente. Se haja nas 2 possibilidades, que se acione judicialmente, a vítima precisa acionar judicialmente, tanto criminal como civil, porque Exato. Um pode ser mais rápido, mas o outro criminal talvez seja o que a pessoa mais vai sentir e evitar que ele lá na frente possa repetir esse erro, né, doutor? Exatamente, Helena, até porque um processo criminal, ele tem a conduta, ele tem a finalidade de punição, de responsabilização daquela pessoa, de penalidade mesmo. Então, se aquela pessoa não passar por um processo criminal, ela até tem gente, nós sabemos que tem gente que pode até dizer, vou só pagar aquela indenização, mas não aconteceu mais nada comigo, então vou continuar fazendo. Verdade. Isso é para tentar inibir, para tentar parar com essas práticas dessas pessoas. Por isso que é importante levar o processo criminalmente também, e por isso ressaltei, são 2 processos. Um de responsabilização civil, que é quando vai ser analisado toda a indenização moral que aquela pessoa tem, e o criminal. Mais um ponto muito importante a ser destacado. Quem recebe o conteúdo, quem recebe, por exemplo, no WhatsApp, essas imagens íntimas, essas mensagens, essas imagens de nudez ou algo nesse sentido, e compartilha, também tem que ser responsabilizado criminalmente, porque essa pessoa está repassando sem qualquer autorização. Então, quem recebe o conteúdo e sem autorização divulga, também pode e deve ser responsabilizado, tá? Outro ponto importante, relacionamentos virtuais. Com a modernização aí, nós sabemos que tem alguns sites, alguns aplicativos de namoro, de encontros virtuais. E pode ser que em algum momento íntimo as pessoas queiram ligar a câmera, né, do computador, do celular, e aí essas imagens podem ser gravadas e divulgadas também. Tem que ter muito cuidado com isso para quem utiliza esse tipo de plataforma. Tem que ter o máximo de cuidado, porque aí as suas imagens também estarão sendo divulgadas. Nós sabemos, a internet não é terra sem lei, mas é realmente um processo um pouco mais complexo para poder achar e responsabilizar essas pessoas. Vocês veem muito também nos jornais sendo divulgadas notícias de, por exemplo, polícia apreendeu computadores na casa de determinada pessoa. Isso acontece porque houve ali uma intimação judicial para que aqueles computadores fossem apreendidos. Por quê? Essas delegacias já especializadas nesse tipo de crime rastreiam onde estão esses computadores, de onde veio essa divulgação, para irem lá fazer essa apreensão, tá? Então, esses relacionamentos virtuais também têm que ser amplamente divulgados nessa situação de máximo cuidado. Temos que destacar aqui também o dano psicológico causado à vítima. Não só a vítima, como eu disse, a maioria são mulheres, a maioria, mas não é caso exclusivo. Mas esse dano, ele não fica restrito tão somente à vítima. Esse dano, infelizmente, todos os familiares, todas as pessoas que convivem com essa vítima também sofrerão, porque, vamos supor, essa pessoa tem um filho,
estuda em uma escola, e os colegas da escola já começam ali a comentar. Então, realmente, é um dano que ele não se estende, não é tão somente à vítima, ele se estende a todos os familiares, a todas aquelas pessoas. Por isso, a importância da responsabilização civil e criminal. Pode ser até que essa situação não se apague da vida dessas pessoas tão facilmente, mas uma indenização ela vai gerar um alívio para essa pessoa, no sentido de teve justiça, eu consegui responsabilizar aquela pessoa. E não somente em questão de indenização, em ver aquela pessoa também sendo punida criminalmente. Tá? Por isso surgiu essa lei, por isso há tantos cuidados para ter nesses momentos de fotos, de vídeos. Doutora Amanda, eu vinha conversando com os meninos no carro, quando nós estávamos nos dirigindo aqui, e por coincidência surgiu esse assunto, independente do tema de hoje no quadro Explique Direito. Muitos que fazem isso, e como a senhora disse, isso acontece na maioria das vezes com as mulheres, elas estão em alguns relacionamentos sérios, relacionamentos estáveis, a mulher, ela termina se deixando levar pelo homem, pela conversa do homem, não, mas eu te amo, eu não vou te deixar, mas vamos fazer aqui uma filmagem para que a gente guarde de recordação, se em algum momento a gente precisar apimentar mais o nosso relacionamento, tudo tal, e ela termina cedendo a essa conversa bonita, seja um casamento, um noivado e um namoro, entendeu? Muitos casos hoje não, tem muitas que terminam se expondo, entendeu? Sem pedido nenhum, a gente vê muito, mas neste caso, geralmente no final, caracteriza-se o quadro de vingança pornográfica, porque terminou o relacionamento, ou por raiva mesmo, ou por qualquer besteira, aquele parceiro termina jogando nas redes sociais. E muitos acham que não dá em nada porque a filmagem foi consensual. O fato da filmagem ter sido consensual naquele momento do relacionamento não exime o publicador de estar cometendo um crime, não é isso? Exatamente, Heleno. A filmagem ou o fato de tirar as fotos naquele momento, com a prévia autorização, é uma coisa. Agora, publicar sem autorização é outra totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Publicar, você está mostrando para outras pessoas ali um momento de intimidade com aquela pessoa e isso fere muito. Por isso, como eu vou destacar novamente, a responsabilização civil e criminal, e por isso, tanto por conta da tecnologia, do avanço, da atualização de tudo, surgiu aí esse crime também para tipificação. Nós viemos comentando, e eu recebi em um dos grupos, eu particularmente me revolto quando aparecem certas coisas em grupos de WhatsApp. As pessoas não se preocupam, então por isso que eu defendo um controle maior da internet para evitar certo tipo de coisa, porque as pessoas pegam hoje, não se certificam, é a falta de empatia, como é que eu recebo um vídeo daquele, constrangedor para a pessoa que está sendo exposta, eu sei que estou fazendo mal se eu compartilhar aquilo, mas eu termino fazendo, porque eu acho que porque não foi originado de mim, eu não estou cometendo um crime também. Então, é importante que realmente as pessoas que sejam vítimas disso, não só ao autor inicial, mas também que seja acionado judicialmente todas aquelas pessoas que compartilharam, porque eu vou mais além. Essa falta de empatia, ela leva a problemas mais sérios ainda. O vídeo que eu recebi, e a pessoa coloca lá o textozinho, ela se deixou filmar e agora chora porque está com vergonha. Embaixo veio o vídeo de uma menina nova chorando aos prantos, porque no relacionamento ela se deixou filmar e eram parceiros, se eu não me engano, marido, namorado, noivo, alguma coisa, entendeu? Os dois aparecem na filmagem em um ato sexual e depois ela nos braços da mãe chorando desesperadamente porque aquilo vazou. Isso e já aconteceu e acontece constantemente, esse ato dessa pessoa que publicou e daqueles
que compartilharam levam pessoas a cometerem suicídios. Exatamente. Levam pessoas a entrarem em um quadro de depressão profunda. E quem é conhecedor, quem sabe, depois que você entra em um quadro de depressão, é difícil você sair. Depressão é uma coisa que praticamente se tornou sem cura. Você vai sempre estar precisando tomar cuidados para não recair. Em um quadro depressivo, a possibilidade de um suicídio é bem maior. Então, acho que a pena ainda é branda. Vendo isso, poderia ser maior ainda a pena, né, doutora? Muito importante essa sua colocação, Heleno, com relação a como as vítimas ficam depois disso. Por isso que eu falei no dano psicológico. É importante que essas vítimas sejam acompanhadas por profissionais. Porque imagina só, por exemplo, um adolescente tem ali as suas fotos divulgadas, só um exemplo, e de repente todos da escola começam a comentar, ou da faculdade, essa pessoa fica com um dano psicológico altíssimo, absurdo, e tenta até tirar a vida, tenta suicídio. Caso vocês tenham interesse em aprofundar e pesquisar mais sobre esse tema, podem pesquisar no Google. O que mais tem é notícia sobre isso, de jovens, de mulheres, de pessoas que tentaram suicídio, que cortaram pulsos ou coisa nesse sentido, para tentar tirar a vida por conta desse dano psicológico. E, realmente, o dano vai muito além disso. Imagina a pessoa ter que conviver com isso por um tempo, por muitos anos. Essa situação de repassar o conteúdo, até em grupo de família, pode ser que isso aconteça. Fulana, minha sobrinha, por exemplo, teve esse vídeo aqui divulgado. Eita, vou enviar para fulano para poder avisar ela dessa situação. Não envia, gente. Não envia. Avisa, só comunica, né? E ajuda essa pessoa também. Essa pessoa realmente vai passar por situações complicadas. Ajuda no máximo que puder, dá esse apoio, passa essas informações de que essa pessoa precisa pegar essas evidências, tirar os prints, ir até uma delegacia e procurar responsabilizar essas pessoas que divulgaram, que fizeram isso. E fazer um alerta aqui a todos, seja homem ou seja mulher. Muitas vezes você é vítima, mas dependendo da situação, eu vou citar o caso do Neymar, que a senhora colocou aqui. O Neymar inicialmente era vítima, porque estava sendo acusado de um estupro. E ele tinha imagens que provavam que não houve nenhuma tentativa de estupro, mas tornou-se réu também, passou de vítima a réu no momento que, em vez de guardar aquilo para o processo judicial, ele divulgou também em redes sociais. O fato, foi com o Neymar, terminou não dando em nada nem para uma das duas partes. Na verdade, houve a vítima. A segunda vítima, digamos assim, foi quem mais perdeu. A jovem foi quem mais perdeu naquela situação. Mas o Neymar deveria ter sido penalizado também, porque ele foi vítima, mas terminou querendo pagar com a mesma moeda. Então, é importante que a gente alerte as pessoas que não façam isso. Se você foi acusado de algo e você tem algo íntimo e constrangedor para aquela pessoa, não divulgue. Guarde para os autos do processo, não é isso? Exatamente, Heleno. Se já estava sendo discutida em um processo essa situação, então não caberia a ele pegar essas fotos, essas imagens, para tentar se justificar com as pessoas, com os fãs que ele tem, e divulgar essas imagens nas redes. Nada justifica. A divulgação da imagem de qualquer pessoa em nada justifica. Se é por vingança, se é para tentar se posicionar ali com a sociedade, em nada justifica. Por isso, a importância desse programa, desse quadro Explique Direito, e por isso a importância da rádio. Então, se você tem neto, tem filho, tem sobrinho, conversa com ele hoje. O programa ele fica gravado depois no YouTube. Isso. Pega esse programa e mostra a ele. E mostra a importância disso, tanto com relação a esse cuidado com relação à divulgação de fotos, como na questão do compartilhamento, né? Na questão de compartilhar. Então, alerta teu sobrinho, alerta teu filho, teu neto, conversa com eles, e vocês também que estão assistindo, tenham o máximo de cuidado com isso. Por acaso recebeu essas imagens, esses vídeos no seu celular, não compartilha,
Se conhecer essa pessoa, avisa a ela para que ela tome as devidas providências.